Fala galera, vamos aqui continuando com os nossos estudos de estatística. Hoje vamos falar sobre representações gráficas de dados. O que vem a ser isso? Representar informações por meio de gráficos, dados, informações de estatísticos através de formas gráficas de representar esses determinados valores. Então vamos lá. O primeiro tipo de gráfico que nós vamos analisar é o gráfico de setores. O gráfico de setores, em algumas situações, ele também é conhecido como gráfico de pizza, tá? Porque ele apresenta um formato de pizza. Olha só, aqui eu tenho um exemplo onde eu tenho informação, população urbana e rural em 2010. Aí tem aqui a população urbana 84,35% e a população rural 15,65%. Como eu vou representar isso dentro de um gráfico de setores de forma proporcional? Esse círculo aqui, eu tenho a parte marrom dele, que representa 84,35%, e 15,65%, que é a parte verde, que é a população rural. Como que eu vou representar isso proporcional? Porque eu não posso simplesmente colocar um determinado valor aqui para o verde e o marrom, né? Às vezes você poderia colocar um valor maior, né? Eu vou ter que representar isso de forma proporcional. Como? Utilizando regra de 3 e ângulos, tá? Graus aqui, tá? Porque aqui, se eu pegar aqui, nesse ponto aqui do verde e der uma volta completa, eu tenho 360 graus, né? Nesse meu círculo aqui. Então vamos lá. Eu vou usar uma regra de 3 para representar a população urbana, né? E a rural da mesma forma. Então olha só, 100% seria uma volta completa nesse meu círculo, né? Então 100%, tá aqui a regra de 3, equivale a 360 graus. Só que eu quero que porcentagem? 84,35%. Então igual a 84,35% vai dar quantos graus aqui, Não sei, x, né? Então multiplico cruzado, vai ficar 100 vezes x, 360 vezes 84,35, tá aqui, né? E depois o 100 vai passar dividindo, fica esse cálculo aqui, Tá? Então 360 vezes 84,35 dividido por 100 vai dar aproximadamente, vai dar o resultado de 303,66. Às vezes a gente depara com esse problema que é o quê? O problema do arredondamento, tá? E aqui foi arredondado, de 303,66 foi arredondado para aproximadamente 304 graus. Então a população urbana é de 304 graus, tá? Então eu faço aqui 304 graus, tá? E para achar a população rural, eu faço 360 menos o 304 graus, que é da população urbana, vai dar 56 graus. Então, começando aqui dessa parte aqui do grau zero, né? Eu ando 56 graus, pronto. Aí eu tenho a população rural, que representa 15,65%, e o restante aqui do círculo, 84,35%, é a população urbana, tá? Então a gente representa geralmente por meio de cálculo de graus, né? No caso aqui, utilizando a regra de 3, né? Você vai utilizar a porcentagem e o grau. Esse outro exemplo aqui, da mesma forma, tá bom? Só que aqui eu tenho, dentro da minha tabela aqui, eu tenho aqui, a população por idade, né? Olha só, de 0 a 14 anos, 45.932 e por aí vai, né? De 15 a 29, 51 milhões e alguma coisa, né? E assim vai, tem um total, tá? Como que eu vou representar isso aqui em porcentagem? Você vai fazer assim, Você vai pegar, por exemplo, esse valor aqui, regra de 3, esse valor aqui, o total, representa 100% da minha população. Esse valor aqui de 0 a 14, quantos por cento? X. Faz uma regra de 3, você vai achar cada porcentagem. Caso ainda não dê o valor em porcentagem. Ou você representa em porcentagem, então você coloca o valor numérico aqui, que fica muito poluído você colocar o valor numérico. Geralmente, é comum utilizar a porcentagem para gráfico de setores, tá? Então, faça aqui, 190.755.799 é 100% da população. 51.344.473 representa quantos por cento? X. Faço uma regra de 3 e vou achando a porcentagem de cada um. Então, achei aqui, de 0 a 14, né? Deu aqui, 25,44. Aí depois eu vou usar novamente a regra de 3 para achar o que? A angulação, tá? O grau aqui, o ângulo para cada faixa etária aqui,
tá bom? Então aqui eu tenho um gráfico de setores. Então é a forma que a gente trabalha. Isso aqui, se você for montar esse gráfico, né, desenhar ele, né, e pega simplesmente a pesquisa e transforma isso num gráfico de setores, tá bom? Porque às vezes a questão ela já te dá o gráfico, você vai ter que analisar ou então assim, ele te dá o total. Olha só, uma questão que possivelmente pode acontecer. É dado para você o total, tá, da população. Aí ele fala 25,4% é de 14 anos. Aí é para você descobrir esses dados, essas informações aqui, a quantidade. Então, pela porcentagem e pela quantidade total aqui, ó, você consegue encontrar cada população aqui, ó, usando o que? Regra de 3, tá? Cálculo básico. Aqui eu tenho mais. Aqui é só explicando como que é encontrar essa população por meio de regra de 3, tá bom? É o que eu já expliquei para vocês. Aqui por ano, né, quando eu vou fazer o gráfico de setores, eu faço aqui, ó, o total da população, representa 360 graus, e a população da faixa etária que foi dada representa aqui ângulo X, tá? Então isso aqui eu já mostrei para vocês, essa aqui, ó, né, essas fórmulas aqui já foi falada com vocês, explicando o primeiro exemplo aqui, que no caso é esse aqui, ó, esse cálculo aqui, ó. Então tá aí gráfico de setores, né, ou gráfico de pizza. Próximo gráfico, gráfico de barras, tá? O gráfico de barras, ele ou também gráfico de colunas, né? Aqui ele é apresentado o que? A informação aqui, ó, né? Cada variável tá aqui, ó. Cada variável não, né? No caso aqui, cada país, né? Não seria variável em si, né? Seria o que? Cada país aqui e o consumo de água por pessoa. Então tá aqui, ó. Aqui na lateral vai indicar o consumo. Por exemplo, Canadá 600, né? Estados Unidos 350 e por aí vai, até chegar aqui na África subsaariana. Esse gráfico de barra indica a informação aqui abaixo, né? No caso do país, e aqui acima o determinado valor correspondido a esse país, tá? Então assim, gráfico, desenho, basta você olhar, né, olhar e você vai perceber o que está acontecendo nesse gráfico, tá bom? Então assim, questões de vestibular referente à gráfica é você olhar o gráfico, analisar o que está acontecendo nele e extrair a informação desejada. Aqui no nosso gráfico de barras, as barras estão na vertical, tá? Elas podem acontecer assim também na horizontal, tá bom? Da mesma forma aqui, ó, ano de 2013. Desmatamento da Amazônia, olha só, representa esse valor aqui, 2012. Então assim, vai mostrando a alta e a queda de cada ano que se passa, né? E o gráfico de barras, né, pode acontecer de forma vertical, né, as barras, ou então na forma horizontal, ok? Então esse aqui é o famoso gráfico de barras. E o próximo, gráfico de linhas. O gráfico de linhas ultimamente está sendo muito utilizado devido às pesquisas aí da pandemia do Covid-19. Ele é excelente para mostrar todo o crescimento do que está acontecendo nas mudanças da informação. Por quê? Porque olha só, por exemplo, o gráfico de linha, primeiramente você vai marcando os pontos, ó. Você marca esse ponto aqui, no ano de 2013 foi 12,4, no ano de 2004 foi 11,5, e o valor aqui, ó, de 12, você vai baseando nessa lateral aqui, porque aqui tem, ó, 3, 6, 9, 12, 15, então 12,4 é mais ou menos a posição, o 11,5 tá aqui abaixo, né, e vai marcando. Depois que você marcar, você vai ligando cada ponto. Essas linhas que eu vou ligando esses pontos aqui, vai mostrando, ó, o crescimento e o decrescimento de cada informação dada de acordo com o ano aqui, ó. Tá? Olha só, por exemplo, ó, aqui ele fala aqui, ó, em quais períodos houve queda de desemprego e em quais houve aumento. Por exemplo, ó, de 2003, ó, para 2004 houve queda. Ó, de 2004 para 2005 aqui, ó, cada pontinho representa um ano. Houve queda também. Já de 2005 até 2006 houve um aumento. Depois, ó, 2006 para 2007 houve queda. 2007 para 2008 houve queda. Depois, 2008 a 2009 houve um crescimento, tá? Depois, ó, de 2009 para 2010 queda. Depois de 2010 para 2011 queda novamente. 2011 para 2012 queda novamente. 2012 para 2013 teve uma queda, porém ela não foi tão excessiva, né? E de 2013 para 2014 também houve queda, tá? Então aqui está mostrando, ó, os anos que teve queda e os anos que teve aumento. Somente aqui, ó, de 2005 para 2006 teve aumento e de 2008 para 2009 tá aqui, ó. O restante foi tudo queda, tá? Considerando 2 anos consecutivos, quando ocorreu maior queda no desemprego e a menor decorrente, desconsidere os aumentos. Olha só,
A maior queda foi de 2004 para 2015, foi 1,6 ponto percentual, e a menor foi de 2012 a 2013, que é 0,1 ponto percentual, tá? Que é a maior queda aqui, ó, de 2004 para 2005, foi essa aqui a maior queda. E a menor queda, onde teve a menor queda, possivelmente essa daqui, ó, deixa eu ver aqui, essa daqui, ó, de 2012 a 13, isso, 2012 a 13 foi 0,1 ponto percentual, tá? De quantos pontos percentuais foi a queda do desemprego no período estudado? Ou seja, o período estudado foi de 2013 até 2014. Qual foi a queda? De 12,4 até 4,8, ou seja, 12,4 menos 4,8 vai dar exatamente 7,6 pontos percentuais. Quer dizer, de 2003 até 2004, não, 14, né? Tô falando 4. De 2003 até 2014 houve uma queda de 7,6 pontos percentuais de queda, né, no desemprego, tá? Aqui também eu tenho outro gráfico de linha, tá? Os pontos aqui ligando, tá bom? É só você fazer um estudo, uma análise de cada informação de acordo com o ano aqui. É fácil, tá? Simples, tá? Só você olhando onde aumenta e vai depender da questão, o que é pedido na questão, né, para você fazer a análise desse gráfico, tá? E para finalizar, nós vamos falar sobre os pictogramas. Pictograma, gente, é um tipo de gráfico onde é representado por figuras. Por exemplo, aqui, ó, nos gráficos conhecidos como pictogramas, a representação dos dados é feita com figuras relacionadas ao tema da pesquisa. Por exemplo, ó, o tema dessa pesquisa aqui é a quantidade de litros, tá, consumido em cada país, tá? No caso aqui é quantidade de litros, né, consumido, cadê aqui? Aqui, ó, dados referentes ao consumo diário de água por pessoa. Então, olha só, aqui no Canadá, ó, cada garrafinha dessa aqui representa 20 litros, né? Olha só no Canadá, consumo de litros por pessoa, olha, ó, tá vendo? Então, o desenho aqui são as garrafinhas de água. Nos Estados Unidos, tá vendo? Olha, a quantidade é menor, porém tem um aqui que é a metade, ó. Da mesma forma no Japão tem um aqui que é a metade. Então a quantidade, tá vendo que nos Estados Unidos e no Japão nós temos a mesma quantidade de consumo de água? Europa é um pouco menor, Brasil, né? O Brasil tem metade. E na África subsaariana aqui só uma, certo? Então olha só, os pictogramas utilizam os desenhos. Então olha só, tem que tomar cuidado caso você vai desenvolver um pictograma. Os desenhos têm que ter a mesma proporção. Por exemplo, eu faço essas garrafinhas aqui do Canadá, o tamanho dela é menor do que as garrafinhas aqui, por exemplo, dos Estados Unidos. Então, se as garrafinhas aqui for maior, obviamente o desenho dos Estados Unidos vai ficar talvez o mesmo tamanho do Canadá, porém a quantidade de garrafa é menor. Então, fica um gráfico, a informação está sendo apresentada de forma errada. Tá? Então, sim, tem que haver a proporção do tamanho do desenho, do pictograma, tá? E para não haver essa divergência de informação. Por quê? Porque aqui, ó, o tamanho do desenho é importante para você dentro do pictograma. Ou então eu faço aqui as garrafinhas deitadas, ou então eu coloco, por exemplo, eu coloco aqui 1, 2, 3, tem 5, né? Eu vou coloco de 6 colunas, aqui eu coloco de 5, aí dos Estados Unidos vai ser mais alto, do Canadá talvez tenha a mesma altura, né? Porém eu tenho o que? De 6 colunas, aqui eu tenho 5, então a informação está sendo apresentada também de maneira errada, tá? Então tem que tomar muito cuidado com os pictogramas, tá bom? E questão também de arredondamento, tá? Dentro dos pictogramas é utilizado às vezes bastante arredondamento também, ok? Então com isso a gente finaliza aqui a nossa aula sobre os gráficos, né? E para a próxima aula vai ter o desenho, ó, atividade para vocês, né? Relacionado a esse estudo aqui, né? Que são as representações gráficas de dados. E nós ficamos por aqui, até a próxima.